para compor a mesa e vou chamar também imediatamente a professora Maria de Fátima de Paula, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, que vai moderar essa mesa. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Marília para estar compondo esse evento tão importante, de tanta relevância para nós aqui da Faculdade de Educação. E em seguida apresento a professora Maria Isabel Oliveira, que é psicanalista, membro do Espaço Analítico de Paris e membro fundadora do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos e da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora da Universidade de São Paulo, do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, é autora de inúmeros artigos e dos livros que estão inclusive ali expostos: O Olhar do Poder, A Montagem Branca e a Violência no Espetáculo Telejornal, da editora Civilização Brasileira, e Perversão Social e Reconhecimento na Atualidade, da editora Garamond. Então, imediatamente eu passo a palavra à professora Maria Isabel. Muito obrigada, boa noite, Jair, boa noite. E eu quero agradecer muito a Marília o convite para falar aqui de um trabalho que ele foi realizado em 2005. E ele, na realidade, terminou em 2006. E é muito bom eu poder rever uma coisa que eu considero um trabalho que me deu muito material, muito dado, muito questionamento, inclusive, que é o trabalho de pesquisa que se chama A Imagem da Violência no Rio de Janeiro. Ele é um trabalho que foi feito enquanto eu era bolsista da FAPERJ. Ele foi feito na UERJ, no Laboratório de Políticas Públicas. Ele tinha como supervisão o Emir Sader, o professor Emir Sader, e ele, eu como pesquisadora da FAPERJ já estava desenvolvendo um trabalho que era consequente da pesquisa inicial, que é o meu primeiro livro, que é um trabalho que eu procurei ver como é que se edita telejornal, qual é a questão do poder no telejornal. O que é que o telejornal, afinal de contas, vende? Né? O que é que nós compramos com o telejornal? Então, para isso, eu fiz um trabalho grande que foi no Brasil e que foi no exterior também, de visitar edição e emissoras de televisão, para poder entender como é que se edita um telejornal e qual é a mensagem que se procura passar num telejornal. Olhando o telejornal, ninguém diz que dá um trabalho enorme, inclusive para fazer uma pesquisa sobre isso, mas dá. E o enfoque do telejornal que eu peguei foi a perversão e, sobretudo, a violência. Tá? Esse trabalho combinou com a criação de um conceito que se chama montagem branca, que é o conceito que faz com que a forma para você fazer uma notícia e para ela ter nível de audiência alto, elevado. Televisão só funciona se tiver nível de audiência elevado. A questão é fundamentalmente esta. Tá?
Então, essa montagem branca é um conceito que eu criei e que possibilita o entendimento de como é que se monta notícia e mídia, qualquer mídia. Bom, então a continuação desse estudo, O Olhar do Poder, em que eu trabalho a violência, inclusive de um ponto de vista de que violência seduz e vende, é que eu me dediquei ao trabalho da imagem da violência, porque se eu antes fiz um trabalho de como é que se edita e produz telejornal, eu passei a fazer um trabalho verificando como é que as pessoas recebem notícia de televisão. Então, essa recepção foi escolhido a uma amostragem da qual fizeram parte 420 alunos do município do Rio de Janeiro do ensino fundamental, 8ª série. É uma pesquisa quantitativa e qualitativa, ou seja, com tratamento estatístico, de estatística da pesada e em que as escolas foram sorteadas dentro de todas as escolas do Rio de Janeiro, a quantidade de alunos a ser pesquisado, entrevistado ou tudo mais. Tudo isso, um trabalho que durou 2 anos, né? E qual era então a intenção? Em 2005, o índice de violência era altíssimo no Rio de Janeiro. Não havia ainda a entrada das UPPs, né? As UPPs, as unidades de polícia pacificadora, elas entraram acho que em 2007, 2008, uma coisa assim. E era um índice de violência altíssimo, onde acontecia naquela época as guerras do tráfico de droga, não só da polícia contra o tráfico, como do tráfico contra o tráfico, em termos de domínio de território e tudo mais. Aqui tem muito jovem, mas também tem umas pessoas que certamente se lembram dessa época, entende que as escolas eram fechadas, o comércio era fechado, a polícia ficava perdida, as autoridades, mais perdidas ainda, falavam qualquer coisa na televisão. Eu tenho essas gravações, entende? Falava qualquer coisa. Não, eu não sabia. Tinha gente que descobria pelo Jornal Nacional as guerras e a violência toda. Enfim, nesse sentido eu resolvi então fazer essa pesquisa que na época o governador do estado era Rosinha Garotinho e o prefeito César Maia. Pois é. Começa assim. Grande parte dos dados que essa pesquisa traz é uma pesquisa grande e com muitos dados. É uma pesquisa que foi criado um arcabouço, um esquema para ela, que ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Ela pode ser aplicada no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no exterior, desde que você adeque as questões específicas de cada lugar, tá? Ela foi criada para fazer essa pesquisa. Essa pesquisa parece que tinha um batalhão de gente trabalhando, mas não tinha não. Tinha eu, 2 santos, que eu chamo, que eram os de iniciação científica, que eram estudantes de sociologia, 2 santos, entende? Eu os adoro até hoje, já estão formados, já são doutores, tá? Tinha o Emir Sader, que era o supervisor, e tinha uma outra santa, que era uma voluntária, que ia também estudante de sociologia e que ia nos ajudar. A intenção foi justamente fazer uma equipe, a intenção e a necessidade, porque também não tinha
grandes profissionais, grande número de pessoas para atender isso. Foram 20 escolas, não, 12 escolas. De qualquer forma, era justamente para não haver dispersão de dados e para não haver interferências outras, a pesquisa foi desenvolvida por essas pessoas só, exclusivamente. Ia em cada escola, eram as pessoas que tratavam estatisticamente, junto com o Marcelo Nascimento, que era o estatístico do ISER. E então foi feito assim. E muito curioso, porque nós fundamos essa unidade de pesquisa, como chama, Unidade Padrão de Pesquisa. O PP, pois é. Tempos depois virou a UPP, agora vai ter que mudar essa unidade padrão de pesquisa. Foram criadas 2 fitas. Infelizmente, eu acho que vocês iriam curtir muito as fitas. Mas, infelizmente, a tecnologia, a informática, tudo corre muito rápido. Eu não achava quem transformasse vídeo em DVD. E aí a fita tem que consertar, não ficou pronta a tempo para mostrar para vocês. Uma fita foi editada por nós. Nós pegávamos notícia de violência, que era assim, no telejornal. Tinha até que escolher qual que era. Não, mas agora é a nível individual. Você agora tasca fogo em dentista, você mata criança, entende? Antes era impressionante. Eu lamento a fita não estar aqui, porque vocês veriam inclusive a diferença, entende? Do atual para aquela época. Então, uma fita era de notícias de violência, editada, cortada, como se faz telejornal. E a outra fita é de publicidade. Nós pegamos a publicidade, os anúncios mais veiculados e que chamavam mais atenção, montamos uma fita, igualzinho como se faz televisão. Montamos uma fita e fizemos, e essa fita, então, isso eram os 2 primeiros materiais dessa pesquisa. O outro material era um questionário com perguntas fechadas, ou seja, múltipla escolha, ou com perguntas abertas. O que você acha que poderia fazer? Então, com linhas para a pessoa poder responder o que quisesse. Tá? Que mais que eu vou vendo aqui? Porque... Nós vamos querer ver a fita quando tiver pronto. Ah, não, eu posso, se vocês quiserem, se vocês me aguentarem, eu até volto. Bom, então a pesquisa atual era no sentido de... eu trabalho com vários temas: violência, perversão social, eu trabalho com formas de subjetivação e eu trabalho com reconhecimento. Eu trabalho com muita coisa, mas basicamente isso faz parte das minhas pesquisas, tá? E poder também. Então, a influência da mídia é um dos fatores que contribui para o processo de subjetivação. O processo de subjetivação, vocês sabem o que é, eu vou só refrescar as nossas memórias, né? Quer dizer, nós nos tornamos sujeitos, nós nos subjetivamos a partir de influências externas e internas, a partir de condições intrapsíquicas que vêm das gerações, vêm de nós mesmos, vêm do parto, vêm de tudo, da história familiar e das interferências sociopolítico-culturais. É assim que por isso cada um vai se tornando sujeito, cada um vai se individuando e aquilo que a gente sofre do mundo externo vai sendo revertido em formas de subjetivação, vai sendo revertido em modos de existir. Formas de subjetivação são maneiras de existir, tá? Então, é importante verificar a enxurrada de notícias de violência sobre a atuação das autoridades no que diz respeito à segurança do Estado e no município,
sobre impunidade e corrupção. As declarações acompanhadas de imagem que mostravam a desproteção do cidadão poderiam refletir na formação do jovem do Rio de Janeiro? Assim, tornou-se um dos principais objetivos desse projeto, a imagem da violência, averiguar a interferência da mídia na imagem que o jovem faz do Estado. Na medida em que as notícias de telejornal, por exemplo, mostram com frequência fatos impregnados de violência, dos quais a população é refém. Você fica sentado vendo aquilo, né? E diante dos quais as autoridades se mostram perdidas em explicações. Explicações que, além de não serem convincentes na época, eu não sei se atualmente são convincentes, mas anyway, não eram convincentes, não trazem tranquilidade e a certeza da punição aos responsáveis pelos crimes. Foram escolhidas imagens de violência, isso eu já falei, e imagens de publicidade. Isso por quê? Porque essa pesquisa tem duas vertentes. Uma que se chama reciprocidade e outra que se chama homogeneização e consumo. Então, qual é a ideia? A vertente de reciprocidade é para trabalhar cidadania, como é que nós nos tornamos cidadãos. E no caso, como é que o jovem do município do Rio de Janeiro se forma, se for possível, cidadão. Tá? Por isso, eu vou trabalhar nessa pesquisa, foi trabalhada a relação Estado-cidadão. A outra vertente, que é homogeneização e consumo, diz respeito ao quê? Diz respeito ao fato de que o mercado e o consumo, eles têm uma lei própria. A lei diz, todo mundo pode consumir. Agora, a garantia para esse consumo ninguém dá. Não existe a garantia. Você vai se virar para consumir. Né? A garantia é a competitividade. Você tem que se virar para você vencer, para você ser o melhor, para você poder ter um padrão de vida possível e cabível para cumprir com todos os seus desejos e todos os objetos que você gostaria de possuir. Tá? Então, é um problema de vocês e meu. O mercado diz: consumam, podem gastar à vontade, isso é um problema nosso. E sai de cena. Tá? Bom, então, a vertente homogeneização e consumo procurava ver o seguinte: a mídia homogeneiza, o consumo homogeneiza a todos. Isso discute, tem uns que não, que são absolutamente favoráveis, não é criativo. Eu não sou uma pessoa que acha que todos nós devamos quebrar a televisão, jogar fora e a gente vai ficar, sei lá, jogando dominó. Não é nada disso. Nós não nos livramos nunca mais da mídia e a mídia é fundamental na nossa criação, na nossa existência, no nosso desenvolvimento. É só prestar atenção também, né? Não precisa ser tão inocente, mas, por favor, eu não derrubo a mídia, não derrubo o telejornal, não derrubo nada disso. Isso tudo é fundamental, principalmente celular e tudo isso que existe por aí. Então, essa vertente de homogeneização gostaria de verificar o quê? Verificar até que ponto os jovens ficam homogeneizados. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo gostaria de ter os mesmos tipos de amigos, o mesmo tipo de roupa, por um lado. E existe uma hipótese, uma teoria mesmo, que é do René Girard, em que
você diz que quando existe muita homogeneização, a violência entra para separar, para individuar, para que você se torne um indivíduo diferente e separado do outro. Então eu gostaria de verificar, e a minha equipe também, até que ponto, numa situação em que todos compartilham do mesmo tipo de publicidade, até que ponto a violência surgiria como uma explicação para se individuar, para se tornar sujeito. A outra questão era como reage o jovem, no caso esses jovens de classe baixa, um pouco de média e mais baixa, que é o jovem de escola pública do município do Rio de Janeiro, mas afinal todos na 8ª série. 8ª série que foi escolhida por quê? Porque já são jovens que estão quase podendo votar. Já são jovens que podem se interessar por política. São jovens que devem ter algum conhecimento do que se passa por aí, em termos de política mesmo. Então, por isso, jovens de 8ª série. Então, a intenção era também verificar, os objetivos era também verificar o quê? Como age o jovem, que imagem o jovem faz dele mesmo quando ele não pode consumir. A lei pode consumir, à vontade. Como fica quem não pode consumir? Que imagem o jovem tem quando ele não pode consumir? Que imagem ele tem do amigo que pode consumir? Isso é efeito gerador de violência? Esses eram os objetivos e as propostas que foram eleitas para a gente trabalhar nessa pesquisa. Evidente que está incluído nessa pesquisa a questão da desigualdade social. Além disso, então, as notícias de telejornal, por exemplo, é uma coisa impressionante, isso não existe mais, né? Foram colocadas num bloco de telejornal as notícias sobre Pit Boy. Lembra do Pit Boy? Sumiram, né? Os Pit Boys, acho que nós temos programas tão maiores que os Pit Boys sumiram. Só me lembrei disso outro dia, cadê os Pit Boys? Os Pit Boys, então, que eram aqueles filhos de papai rico, de classe média alta e que saíam batendo em todo mundo, ou quebrando, ou destruindo festas. Alguns são da época aqui do Pit Boy, a maioria não é da época do Pit Boy, mas existiam, os Pit Boys eram um terror, entendeu? Ninguém ficava preso, nunca. Entende? Os pais apareciam desesperados, batendo nos policiais que batiam nos filhos deles, enfim. Então, foi inserido para medir diferenças de classe social, justiça social, desigualdade social, foram incluídas notícias dos Pit Boys. Aqui faz como, hein? Maria, deixa eu dar lá, que ela está atrapalhando. Como é que tira aqui no lugar? Posso fazer assim? Eu posso fazer. Pode deixar que eu faça. Isso aí é o quadro fundamental da UPP. É o UPP da época.
Não, vou pegar outra. Não sei por que tem tanta água aqui. Essas são frases importantes, mas acho que isso não vai adiantar. Ah, olha aí, ó. Eu acho que isso aí seu é mais absorvente. Aí são frases, essa pesquisa ela tem um artigo publicado que deu origem a essa pesquisa. Um artigo teórico, tá? E eu vou passar o artigo para Marília. Acho que não. Só vou tomar banho. Obrigada. Eu vou passar esse artigo à Marília para depois, para quem interessar, ele está publicado. A única característica que é comum a todos é a natureza humana. Claude Lefort. Do ponto de vista das necessidades, os homens não são iguais, mas rigorosamente idênticos. Isso é uma frase da Hannah Arendt. Direito a ter direito. É uma frase do Claude Lefort e da Hannah Arendt. Então a ideia é trabalhar a imagem veiculada pela mídia, a imagem enquanto consciência de si. Obrigada. A imagem que o jovem tem do Estado enquanto garantia de bem-estar e segurança. A imagem que o jovem acha que o Estado tem dele, se o Estado considera e o respeita enquanto cidadão. A imagem do jovem em função do não poder consumir e da desigualdade social. Então, eu vou começar com as vertentes. Sei não. Vou começar com as vertentes da reciprocidade, tá? Ao considerar o Estado como sujeito da ação na relação de poder, caberá ao indivíduo reconhecê-lo enquanto tal. E eu ressalto a ideia, um dos fundamentos teóricos da pesquisa é o Paul Veyne, em que ele diz o seguinte: sujeito é um ser que dá valor à imagem, da imagem que tem de si mesmo. A preocupação com essa imagem pode levá-lo a desobedecer, a revoltar-se, mas pode também, e é o que sucede mais frequentemente, levá-lo a obedecer ainda mais. Entendida nesse sentido, a noção de indivíduo não se opõe de modo algum à noção de sociedade ou de Estado. Outra frase importante do Paul Veyne, fundamental na minha opinião: quando o indivíduo é atingido assim, na própria ideia que faz de si próprio, pode-se dizer que a sua relação com o poder público é a mesma que estabeleceria com outro indivíduo que o tivesse humilhado ou, pelo contrário, que houvesse lisonjeado o seu orgulho. Em outras palavras, o Paul Veyne coloca que a relação Estado-cidadão se faz como se fosse de pessoa a pessoa. Porque você pode considerar o Estado como o outro da relação de cidadania, ou como o outro na relação de reconhecimento, ou como o outro na relação de humilhação. Tá? A vertente de homogeneização, ela trabalha com uma maneira de enfocar que eu venho trabalhando há anos, que é a conjugação do verbo ser e ter.
formação de subjetividade está atrelada ao mundo atual da conjugação do verbo ser e ter. Portanto, existe uma frase que foi cunhada e que serve de fundamento para o entendimento da formação de subjetivação. Só é quem tem. Se você não tem, ou se você não tem propriedade, se você não tem dinheiro, se você não tem poder de consumo, você não é. Ou você é alguma outra coisa. Não é nos termos dos ideais de poder consumir. E se você não tem poder mesmo nenhum, é o caso dos excluídos sociais, que não são os pobres. Excluídos sociais são aqueles que não têm nome, que não têm certidão, que não têm lugar, que não existem nas estatísticas. Não existe assim, nós temos 2.000 excluídos sociais no Rio de Janeiro. Não existe, nem sabe quanto tempo que não existe. São pessoas que não contam, que não existem. Tudo isso em função do próprio investimento do mercado, do consumo, da política desenvolvida em termos de eu preciso ter para existir. É a mesma política que diz eu preciso ter um comportamento, uma performance digna de eu ser respeitado. Tá? Então, se você não tem, você se é diferente. É penalizado pelo fato de você não ter. Conjugar o verbo ser no sentido de existir parece estar atualmente ligado à conjugação de um outro verbo, a saber, o verbo ter. Ter funciona como uma exigência para confirmar o ser. Administrada pelo mercado, gerenciador de consumo e de imagens. Além disso, nós já temos afirmado, não basta adotar um modelo, não basta você adotar uma imagem, tá? Nós todos adotamos, uns mais, outros menos, entende? Uns vivem só disso, também é outra coisa diferente, né? Não basta você adotar um modelo, o próprio modelo já vem acompanhado da sua forma de usá-lo. Nela compreendidas necessidades demandadas e forjadas pelo ideal de ego, a espetacular sociedade de consumo. Nesse bloco, então, nós procuramos o bloco da homogeneização, nós procuramos verificar não só os resultados que se referem, como eu já disse, a homogeneização pelo consumo, pela via da mídia, mas também a definição de consumidor como uma outra forma de cidadania. Ou seja, a de cidadão, relação Estado-cidadão, nós vamos ver os dados como é que vai ser. Mas se não der essa, às vezes é pelo consumo que você é cidadão. Porque pelo menos tem aquele lugar que você pode reclamar que você comprou a máquina que não funcionou. Na cidadania você não tem muito onde reclamar. Não fizeram ainda no lugar. Ou se tem, o funcionário não apareceu. Então a vertente homogeneização, além de verificar o índice de frustração e como este índice reverteria em algum tipo de reação por não poder consumir. Como fica quem não pode consumir? Fica triste, fica deprimido, bate, grita, se mata. Como seria isso com o jovem do Rio de Janeiro? A desigualdade social seria avaliada pelo viés da aplicação ou não dos mesmos direitos de justiça social, sem distinção de diferença de classe social.
A vertente homogeneização e consumo procura identificar as características dos jovens, como eles se agrupam, que critérios eles usam para virar amigos e se agruparem e fazer seus grupinhos de amizades, o que eles gostam de fazer, o que eles usam e suas escolhas. A homogeneização pode ser constatada, eu vou só adiantar alguns dadozinhos aqui para vocês, que depois nós vamos ver os gráficos. A homogeneização pode ser constatada pelo percentual. 82% compartilham as mesmas preferências. 67% se sentem igual ao amigo. Isabel, esses dados não estão lá no Data Show, não? Então, é porque tem que fazer um introito antes. Tá, tudo bem. A gente já vai entrar agora. Existe uma questão importante, deixa eu ver, vamos entrar aqui. Perfil básico dos alunos. A idade dos alunos compreendida entre 12 e 18 anos, tinham 2 alunos de 19 anos, um de 21 e uma de 36. A concentração das idades ficou 25% de 13 anos, 41% de 14, 17% de 15 anos, 7% de 16 anos e 4% de 17. O número de pessoas que moram na mesma casa, de 4 a 7 pessoas, 56%. De 1 a 3 pessoas, 41%. Aqui vem um dado muito importante para quem quer fazer pesquisa, já pode pegar uma dica aqui que eu deixo e ofereço. Com quem moram? Com a mãe, 90%. Com a mãe. Irmãos, 79%. Com o pai, 69%. 90 para 69 é muita coisa. Avós, 12%, tios, 10%. A figura da mãe é uma figura central nesse tipo de amostragem. Optam pelo estilo próprio de se vestir, embora tirem suas ideias sobre vestimentas de onde? Da família, 31%, dos amigos, 47%, da televisão, 21%. Os modelos escolhidos são os pais, jogador de futebol, 15%, artista, 13% e cientista, 10%. Está mal. Isso é tudo fechado. Quando for aberto eu vou avisar. Entendeu? É tudo com múltipla escolha. A profissão mais escolhida, profissional liberal. E desses 44% que escolheram profissional liberal, 44% desses 44% disseram que acham que é perfeitamente possível eles se tornarem profissional liberal. Eu preciso encontrar onde é que está a renda familiar, porque a renda familiar, eu estou de costas, mas você não repara, né? A renda familiar tem uma coisa muito interessante que vocês vão ver se eu trouxe o quadro aqui. Acho que eu não trouxe o quadro, não é possível. Aqui. Aqui é renda familiar, somando a renda de todos que trabalham na casa, tá? Somando tudo, não é só um que ganha isso. Soma o tio com a avó, com o irmão desquitado e por aí afora dá. Com mais de 5, o salário mínimo na época era R$260.
mais de R$ 5.200, 1%. Mais, quem ganha a renda familiar, mais de 2.600 até 5.200, 4%, só 17 alunos. Mais de 1.300 até 2.600, portanto 10 salários mínimos, um teto de 10 salários mínimos, 48 alunos. Mais de 780, e 780 são 3 salários mínimos, até 1.300, 110 alunos. Mais de 260 até 780, 189, e quem tem renda familiar de um salário mínimo, 43 pessoas, 43 alunos, renda familiar. Agora, vou ter que voltar isso tudo, peraí. Agora aqui tem uma coisa muito interessante, que chama-se juízo de atribuição, estudado pelo Bourdieu. Olha, 33% das pessoas que ganham um salário mínimo de renda familiar se consideram classe média. 30% se consideram classe média baixa. E só 35% se considera classe baixa. Isso para vocês terem uma ideia de como isso ataca a sua atribuição como pessoa, como indivíduo e como sujeito, o fato de você ser pobre. Porque renda familiar de um salário mínimo é muito baixo para uma família de no mínimo 3 pessoas, se não é mais de 3. Então, quem ganha até 3 salários mínimos como renda familiar, 34% considera-se classe média. 32% se considera média baixa e 27% se considera classe baixa. E por aí afora, quer dizer, uma defasagem nesse juízo de atribuição com relação a si mesmo. Quer dizer, o quanto é difícil se considerar ou simplesmente reconhecer que está fora dos padrões daquilo que a pessoa se atribui. Bom, então nós vamos ver agora os dados com relação à mídia. É o seguinte, bom, então foi feito da seguinte maneira, eram 3 questionários. Não sei onde eu deixei, mas enfim. Um questionário com folhas brancas antes da exposição do vídeo. Os alunos entravam, nós deixamos a escolha da turma, nós deixamos a critério do diretor. Para essa pesquisa sair, nós ficamos 6 meses sentados assim, um olhando para a cara do outro, para ver se o Estado, a Secretaria do Rio de Janeiro de Educação deixava a gente entrar na escola. 6 meses nós ficamos esperando a aprovação, se eles deixariam a gente entrar na escola. Muito obrigada. Tá? Bom. As escolas foram sorteadas estatisticamente e nós deixamos a escolha da turma para a escola. Portanto, tinham escolas públicas, todas públicas, fora de zona de perigo, vamos dizer assim, e existiam escolas em considerada zona de perigo. Isso quer dizer, escola que o tráfico de droga mandava e desmandava. Tá? E é tratamento estatístico, então não dava para a gente dizer, nessa eu não vou. Então a pesquisa ia ter que ser de outro nível.
entende? Vamos nas escolas religiosas só, de padres e sei lá o quê. Mas enfim, então nós tínhamos que ir. Então, a primeira escola que nós fomos, a Secretaria de Educação disse para nós que nós deveríamos perguntar antes se a gente podia ir ou não na escola. Aí nós fizemos isso na primeira escola, que a Secretaria falou, tem que perguntar, porque tem dias que não dá para entrar na escola. Então nós fizemos isso. Na primeira escola deu uma confusão muito grande, porque uma das pessoas que estava acompanhando a equipe avisou, conversando no refeitório, avisou que a secretaria tinha pedido que, olha, é bom vocês perguntarem se vocês podem ir. Aí os professores viraram e falaram assim, ué, mas por que vocês têm que perguntar se pode vir? Nós estamos aqui todo dia sem saber se pode vir ou não. Deu um bafafá, uma confusão muito grande, porque eram dois pesos e duas medidas, o que é verdade. Os professores não vão perguntar, posso ir hoje? Mas nós, da UES, teríamos que perguntar. Então, nós, da equipe, resolvemos que a gente não ia perguntar mais nada. A gente ia, seja o que Deus quiser. E nós tínhamos um motorista que nos foi cedido e que conhecia o Rio de Janeiro todo, sabia onde é que tinha que entrar, onde é que não tinha. Então, tinha escola que era considerada zona de risco. E tinha escola que não, escola comum. Tá? Então eram 3 questionários. Um em que vinha toda a caracterização do aluno, não identificado, o aluno não botava nome, ele preenchia tudo aquilo. Depois nós passávamos a fita de violência de telejornal e distribuía um segundo questionário, um questionário amarelo, de folha amarela. Depois passávamos a publicidade e distribuíam um questionário de folha azul. Recolhia tudo e acabou a pesquisa, tá? E os diretores, as diretoras de colégio geralmente escolhiam a turma melhor. A gente deixou e já estava tanta coisa sorteada que está bom. Relação com a mídia. Como você se informa? 91% pela televisão. Eu enxergo aquilo. 43% pelo rádio, 35% pelo jornal, 27% pela revista e 10% por outros. O jornal mais lido é o jornal O Globo, seguido do jornal Extra. Tá? A televisão, a emissora mais vista é a TV Globo, é o Jornal Nacional, aquilo saiu no Jornal Nacional, então é verdade. Era o Jornal Nacional e depois o SBT. Isso é só a caracterização deles, né? Segurança e proteção, porque era um dos blocos dessa pesquisa, é verificar como segurança e proteção e desproteção, como isso batia no jovem do Rio de Janeiro. Quanto à segurança e proteção antes do vídeo. Isso está reverberando esse barulho assim, não? Quanto à segurança e proteção antes do vídeo, 85% dos jovens acham que o Estado não dá proteção. 14% acha que dá. 57% se considera pouco protegido. 35% nada protegido. 77% acha que o Estado protege mais pessoas de classe alta e 12% acha que é igual para todo mundo. Quanto à segurança e proteção depois do vídeo, não protege 93% e protege 6%. Aumentou de 85%, que já é uma barbaridade, para 93%. O que sente quando assiste às notícias de violência? Na frente, né? Antes do vídeo e após o vídeo. Medo 31%, após o vídeo 30%. Revolta 30%, depois 33%.
desamparo 2, depois 4, impotência 2, depois 4, decepção 37, depois 30, distanciamento 0,6, humilhação, desesperança, enfim. O que nós podemos ver é que não houve muita diferença com a exposição do vídeo. Teve pequenas oscilações. Isso porque, nós vamos ver nos próximos gráficos, 66% dos 420 alunos já tinham sofrido violência, ou eles ou alguém da família deles. 66%. Isso é mais que 210 pessoas. Já tinham um histórico de violência, já tinham sofrido ou violência ou os seus familiares. Então, não precisa tanto do telejornal para saber que existe a violência. Eles já viviam com a violência. Muitas dessas famílias viviam em comunidades, em favelas. Impunidade. Você já sofreu violência? Aquele lá é os 66%. É porque houve distorção de imagem na hora de botar aqui. Não foram dar queixa. Aí isso é uma outra história. 66% sofreu violência ou familiares. Desses 66, 74 não foi dar queixa. Aí na pergunta, você tem medo de ir à polícia? 32 disseram que tem 32 disseram que tem medo de ir à polícia. Não tem medo de ir à polícia, 67. Não foram dar queixa, 73. Portanto, desses 73, essa é um tratamento estatístico. Você acredita que os crimes serão punidos? 42% antes. Quando está o gráfico branco é o primeiro questionário. Quando está o gráfico amarelo é o segundo questionário. Quando está